Capítulo 2 – Uma nova vida. Goldland era uma cidade que possuía uma economia imensamente próspera, devido à descoberta de muito ouro em seus arredores há tempos atrás. Exploradores de todos os cantos vieram, construíram fortunas e se fixaram na cidade. Passaram-se alguns anos e o ouro foi ficando escasso, mas sua economia se adaptou bem ao longo do tempo, e Goldland ainda é uma cidade bem povoada e possui um robusto comércio, um dos maiores rebanhos do reino e uma produção de tecidos desejados por todos. As antigas forjas onde se beneficiava o ouro foram adaptadas para a fabricação de ferramentas, peças de montaria, espadas de alta qualidade, dentre outras armas feitas com os minerais que ainda podiam ser retirados das antigas minas. Muitos produtos e artefatos produzidos em Goldland eram transportados para a cidade de Wide River, passando por Silver Lake, para ser escoados pelo porto do grande rio que passa por essa cidade, para as cidades do leste e inclusive para o castelo do reino que fica ainda mais ao norte. Os barcos vindos pelo majestoso rio que possui o mesmo nome da cidade, além de mercadorias, levavam e traziam viajantes, comerciantes, soldados do castelo, animais e notícias, o que movimentava bem o comércio e o tráfego de pessoas em Wide River. A caminho de Goldland, Asha não parava de pensar em seu plano: arranjar um lugar para ficar e para trabalhar até surgir uma oportunidade de voltar e pegar o restante de seu ouro. Seu coração estava magoado e, apesar de injustiçada, no fundo sabia que talvez nem ela mesma acreditasse numa história daquelas que contou a seus pais sobre a origem daquele ouro. Mesmo assim, tinha certeza de que não existia mais um bom lugar para ela em seu pequeno vilarejo, e que se continuasse ali, nunca iria ver as maravilhas que o mundo poderia lhe oferecer. O título de ladra talvez a perseguisse pelo resto de sua vida. Prometeu a si mesma que iria ajeitar sua vida e um dia voltaria para ajudar sua família e resolver as coisas. Ela amava sua família, mas o impulso descontrolado a obrigava a ganhar o mundo. Uma empolgação inquietante. São os sonhos que crescem sozinhos dentro de nossos corações e criam asas em nossos corpos, fazendo com que voar se torne inevitável. Andando distraída em pensamentos, não pôde ouvir uma carroça se aproximando no caminho atrás de si, e quando o cocheiro deu um bom dia, Asha se assustou. Era uma carroça que fazia parte de um pequeno comboio que ia em direção a Goldland buscar mercadorias. O tráfego desse tipo de transporte era comum naquela estrada. À frente do comboio estava o cocheiro Arthur e sua filha Sarah, que gentilmente ofereceram carona para Asha, que aceitou prontamente, pois o rosto deles lhe era familiar. Ela já tinha os visto passando pelo vilarejo outras vezes. Antes que eles pudessem lhe questionar algo, ela perguntou a Sarah onde iriam e onde ficariam. Após ouvir a resposta e fingindo conhecer a cidade de Goldland, Asha disse que era muita coincidência, pois ela também iria ficar na mesma pensão que eles e que esperaria seu pai por lá, pois ele havia lhe pedido isso. Ela não gostava de contar mentiras, mas sentiu que não havia outra forma naquele momento e acabou ocultando seu verdadeiro nome, dizendo se chamar Helena. Arthur era um bom homem e muito sensato. Logicamente, deduziu ser estranho uma garota daquela idade sozinha, mas ele não podia deixá-la na estrada. Então não viu problema em deixar a garota na cidade, onde julgou ser mais seguro para ela. Sarah era uma menina esperta e logo fez amizade com Asha e viu em seu olhar um grande pesar e muita sinceridade. Como as duas tinham idade parecidas, foram tagarelando durante toda a viagem. Para Asha, foi um alívio, pois pôde tirar o ocorrido em sua casa da cabeça por algum momento. Ela ficou maravilhada com os casos que Sarah lhe contou e de todas as aventuras e andanças dela por aí com o seu pai. Chegaram já tardezinha em Goldland, quase na entrada da noite. Asha ficou deslumbrada com a movimentação, todas aquelas pessoas e casas, pois ela nunca havia saído de seu vilarejo. Arthur desceu em frente à pensão e disse à senhora Stella, atendente do estabelecimento, que queria o mesmo de sempre. A senhora Stella e seu marido eram donos da pensão e já estavam acostumados a receber Arthur e seu pessoal, que sempre ficavam ali em suas viagens. O comboio seguiu para as negociações e iria voltar mais tarde para pousar e seguir viagem de volta no outro dia com as mercadorias.
Sara pediu ao seu pai para ficar com sua nova amiga na pensão até ele voltar com as mercadorias à noite e o mesmo concordou. Asha disse à senhora Stella e ao seu marido que seu nome era Helena, que havia perdido sua família em um incêndio numa pequena embarcação a caminho de Wide River há pouco tempo atrás, que recomeçaria sua vida naquela cidade e assim que pudesse, buscaria o dinheiro da venda da casa que lhe restou de herança. Retirou do bolso um pedacinho de seu ouro e disse à senhora Stella que ficaria pelo tempo que esse ouro pudesse pagar sua estadia. Sara ficou confusa e discretamente perguntou a ela por que havia dito uma coisa a ela e outra à senhora Stella em relação aos seus pais. Asha chamou Sara para um pequeno passeio pelas ruas e lhe contou o problema da lasquinha de ouro sem mencionar o portal e o restante do ouro enterrado. Sara compreendeu a nova amiga e pensou que provavelmente faria o mesmo, pois também não suportaria crescer em um pequeno vilarejo onde todos a julgassem como uma ladra. Explicou a Sara sua intenção de um dia voltar para esclarecer tudo e disse qual o seu nome verdadeiro e Sara lhe prometeu guardar segredo. Uma semana se passou e Asha viu que o velho casal, dono da pensão, parecia ser gentil e amável. Ela tratou de ajudar a senhora Stella todos os dias com seu serviço, pois viu que ela já não tinha tanta saúde e possuía idade avançada, se queixando de dores constantemente. Apesar de lá também trabalharem outras duas moças, havia serviço de sobra, pois a pensão era bem maior do que aquela onde sua mãe Helena trabalhava. A senhora Stella, admirada com a dedicação e destreza da menina com o trabalho, a perguntou como sabia tanto de afazeres de uma pensão. Asha lhe respondeu, dizendo que sempre que podia, ajudava sua mãe que também trabalhava em uma. Asha logo conquistou o coração daquele simpático casal e conseguiu um lugar para ficar na pensão, além de um pequeno salário. A senhora constantemente lhe contava histórias de seu filho que virou soldado e morreu a serviço do rei em uma de suas idas ao norte bárbaro. Aquela menina, de alguma forma, preenchia o coração daquela senhora que sentia tanta falta de doar amor materno. Asha sabia que deveria esperar algum tempo para executar o seu plano de retornar e buscar o restante de seu ouro, pois seria muito estranho uma pirralha imensamente rica mesmo naquele lugar. Isso poderia lhe gerar complicações incalculáveis. Imaginou que com toda aquela riqueza ela poderia ser o que quiser e logo em seguida poderia ir atrás de sua família para tentar de alguma forma reparar o passado. Mas o apego pelo casal, principalmente pela senhora Stella, a fez adiar muito seu plano. A pensão lhe consumia muitas horas de trabalho e a velha senhora Stella quase já não ajudava mais devido ao seu estado debilitado. A saudade de casa sempre doía, principalmente de sua mãe, que apesar de não tê-la defendida no passado, ainda nutria por ela um grande carinho e acreditava que um dia tudo se resolveria. Mantiveram uma grande amizade com Sara, que sempre lhe trazia notícias de sua família, e isso ajudava a aliviar a angústia e a saudade. Mas em grande parte, a Asha estava muito feliz. Sentia-se bem com aquela vida, conhecia muita gente nova, frequentava sempre a biblioteca da cidade e lia tudo o que queria. E assim se passaram alguns anos e ela se tornou uma mulher forte e perspicaz. A convivência em meio aos negócios e conversas com inúmeros viajantes e comerciantes de toda parte que se hospedavam ali lhe trouxe grande desenvoltura para negociações comerciais, e ela mal podia esperar para poder aplicar tudo o que aprendeu. Ao longo do tempo, ela não teve outra opção, a não ser contar a verdade para Arthur, pai de Sara, que no começo foi relutante em ajudar a encobrir sua fuga e sua localização atual. Mas por pedido de sua filha e um notável olhar verdadeiro da amiga de sua filha, se manteve em silêncio. Assim, Arthur e Sara, sempre que passavam por Silver Lake, se aproximavam da antiga casa de Asha, davam uma olhadinha discreta a fim de trazer notícias. Certo dia, a senhora Stella estava muito ruim de saúde e infelizmente veio a falecer. Nas semanas seguintes, a tristeza que assolou a pensão fez com que Asha dissesse ao marido de Stella que iria buscar o dinheiro da venda da sua casa de herança e compraria a pensão, caso ele quisesse vender, mas que ele poderia morar ali o resto da vida, pois ela cuidaria dele, e o mesmo concordou.
Ela arranjou um cavalo emprestado com um dos hóspedes da pensão e, ao anoitecer, cavalgou em direção a Silver Lake, chegando já de manhã bem perto do lago onde desenterrou a sua peça de ouro. Sem resistir, foi até sua antiga casa e, escondida, deu uma olhada em sua família. Já era de manhã e ela ficou admirada em ver como as crianças cresceram. Deu vontade de entrar, mas ela estava firme com seu plano e resistiu ao impulso de ir até a sua família naquele momento. Cavalgou de volta a Goldland, comprou a pensão e em menos de um ano a transformou em uma grande pousada, mais espaçosa e mais luxuosa. A jovem conseguiu atrair os maiores comerciantes que iam para aquela cidade e com eles foi fazendo negócios, comprava produção local em grandes quantidades e repassava a eles, obtendo assim certo lucro. E finalmente comprou 2 minas de ferro e algumas forjarias. Em pouco tempo, Asha se tornou oficialmente uma das pessoas mais ricas da cidade. Naquele momento, ela sentia que finalmente podia bolar um plano para ir até a sua antiga casa, rever seus familiares na esperança de que o perdão e a compreensão em meio à saudade resolvesse e enterrasse todo aquele passado ruim que ainda a assombrava. Créditos. História criada e escrita por Gilson Antônio. Narração: Marcos Aguena. Trilha sonora: Leonardo Santos. Revisão de texto: Nayara Braga. Revisão de contexto: Arlen Barroso e Nayara Braga. Tradução: Ticiana Pinho.